Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui para fazer uma revisão para que você esteja apto a realizar a avaliação do terceiro bimestre. Lembrando que, ainda que nós venhamos a conversar sobre os assuntos que irão ser tratados, vale a pena você pegar o seu livro, você dar uma estudada no assunto, esteja com ele em mãos para poder realizar a avaliação, ok? Isso é muito importante. Vamos lá. Então, nós vamos começar hoje falando sobre a cerâmica marajoara, tá? Ela se encontra na unidade 2 quando a gente falou sobre a arte indígena brasileira, né? A cerâmica era uma peça muito importante na história dos indígenas brasileiros. As cerâmicas fazem parte dos objetos artísticos encontrados em pesquisas arqueológicas que mostram que essa forma de arte já era praticada por esses povos antes da era cristã. Então, a cerâmica ela é muito importante, ela serve de documento, né? Porque faz parte desses achados arqueológicos. E aí a gente estudou duas importantes culturas, né, em relação à cerâmica, que era a cultura marajoara e a cultura santarém. Vale a pena você voltar lá na unidade 2 para você rever. E aqui, nesse caso, nós estamos falando sobre a cerâmica marajoara, tá? Por que esse nome? Nós lembramos porque são cerâmicas que vieram da ilha de Marajó, no Pará, de 400 a 1350, tá? Os objetos característicos dessa cultura, encontrados por pesquisadores, demonstram uma produção variada, como para decoração e uso em rituais, instrumentos musicais, mobiliário, entre outros, tá? Mas a principal função dessa cerâmica, na verdade, eram as urnas funerárias, tá? A gente entende que ela realmente tinha várias funções, a gente acabou de ler aqui, né? A cerâmica, né? Quando a gente fala cerâmica, nós não estamos falando apenas de vasos, ok? Vale a pena lembrar isso. Então, era feito o quê? Podia ser feito o quê com a cerâmica? Instrumentos musicais, mobiliário, ok? Até vasos, mas o principal era a urna funerária, ok? Eles usavam esses vasos para o quê? Colocar ali a cinza dos seus mortos, ok? Então, dá uma pesquisadinha lá sobre essa cultura marajoara, tá? Vê lá sobre essa questão da cerâmica, dá uma estudada melhor sobre isso, ok? Vamos passar aqui. Agora, aqui é fácil, né? A gente acabou, não faz tempo que a gente estudou, né? A gente aqui está falando sobre o quê? A literatura de cordel. Quem lembra aí o que é literatura de cordel? Né? Ela é um gênero literário que faz parte o quê? Da história do Nordeste, né? Pesquisadores acreditam que seu surgimento tenha ocorrido em Portugal, onde versos rimados e com métrica eram vendidos em folhetos presos a finos cordões, os chamados cordéis, né? Então é isso que significa cordel. São livretinhos presos em cordões, não é? Assim, a literatura de cordel chegou com os colonizadores, precisamente a Salvador, primeira capital do Brasil. Dessa cidade, o cordel foi difundido para os demais estados do Nordeste, né? Então, a gente acabou de estudar, né, sobre quando a gente fala lá na unidade, acho que é na unidade 4, sobre artes integradas, tradições populares, né? Então, a gente entende que o cordel é uma tradição popular, né, vinda do Nordeste, precisamente, que veio de Portugal, ok? São livretinhos com métrica, são versos ritmados, tá? Livretinhos presos em cordas, ok? Então, dá uma pesquisada lá também sobre a literatura de cordel. E agora a gente vai retroceder um pouquinho, a gente vai falar sobre as pirâmides maias, né? A gente está falando aqui, então, nesse caso, na unidade 1, sobre arte pré-colombiana. É isso aí. Lembra que nós estudamos sobre isso? Arte pré-colombiana, lá na unidade 1 do livro 3, né? Aí a gente falou sobre que a gente tinha um pré-conhecimento, assim, né? Que só existia pirâmides no Egito. Mas a gente descobriu que não.
né, que na América Central existiram também pirâmides, né? E aí a gente vê aqui a pirâmide maia, né? E a gente vê que essa pirâmide, na realidade, era uma plataforma para o templo, né? Você vê aí a escadaria, e essa pirâmide, na verdade, era uma plataforma e em cima vinha o templo retangular, né? Lembra que a gente falou muito sobre isso? Plataforma piramidal, para que em cima, no topo, fosse colocado o templo. Então, na realidade, era um templo, né? As pirâmides da América Central eram templos, ó Deus, onde eles adoravam os seus deuses, tá? Então, dá uma olhadinha melhor lá também sobre isso, sobre as pirâmides maias, tá? Vale a pena você dar uma lida lá sobre isso. Deixa eu ver aqui. Olha, vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui. Então, são templos, né, que eles adoravam aos seus deuses, né? Essas plataformas tinham essa estrutura piramidal, né, com base retangular. O templo construído no seu topo também tinha base retangular e o acesso a ele era feito por meio de um conjunto de degraus, né? Como no Egito Antigo, esse padrão era o mais comum nas construções dos templos maias. Alguns deles nós entendemos que estão conservados até a atualidade, tá bom? Então, nessa civilização era comum esse tipo de estrutura nos templos, né? Onde eles adoravam os seus deuses. Muito bem, dá uma procurada lá também, estuda melhor sobre isso, tá bom? E o último aqui, não sei quem vai lembrar do que essas imagens estão se referindo. Eu acho que vocês vão lembrar, hein? Nós estamos falando sobre os pintores holandeses, né? Nós estamos falando sobre a unidade 3, a arte no Brasil do século XVII, ou seja, nós estamos falando sobre a arte dos colonizadores. Nós falamos sobre a arte de quem já estava aqui, nós falamos sobre a arte dos indígenas, né? E nós agora estamos falando sobre a arte daqueles que chegaram até o Brasil. A impressão que eles tiveram quando chegaram ao Brasil. Então, a gente estudou também que muitas pessoas pintavam, faziam suas artes de acordo com aquilo que eles achavam. Oh, meu Deus! De acordo com aquilo que eles achavam, né? Eles pintavam o Brasil sobre a própria perspectiva. Lembra que a gente falou que muitos pintavam o Brasil como um paraíso, outros pintavam como um inferno, né? Então, existia o eurocentrismo, que era o quê? O modo de julgar com base no próprio ponto de vista, não é verdade? Então, eles faziam isso e davam uma visão assim meio que errada do Brasil, não é verdade? Porque eles faziam a arte de acordo com a própria visão, a forma que eles queriam ver. Mas aí, né, a gente passa para a etapa que Maurício de Nassau, ele veio ao Brasil e trouxe, né, em navegações também, tá? Ele veio ao Brasil e trouxe algumas modificações sobre esse olhar em relação às novas terras. Então, ele era grande incentivador da arte, tá? Ele governou Pernambuco e em sua comitiva vieram muitos estudiosos, e entre eles artistas holandeses, ok? Então, alguma coisa mudou nessa forma aí de fazer, né? Nessa forma de registrar o Brasil. Alguma coisa mudou. Então, duas modificações muito relevantes em relação a essa produção, tá? É a seguinte: as imagens, desenhos, pinturas, gravuras ganharam autonomia, ou seja, elas tornaram-se mais independentes dos relatos escritos. E também ganhou rigor científico, isso é, elas ficaram mais focadas na observação do que realmente era, a observação naturalista da paisagem, dos costumes dos povos, que no julgamento moral de quem produzia, ou seja, os pintores holandeses, a saber, Frans Post, lembra que a gente falou sobre ele, e Albert Eckhout, eles não estavam colocando ali na tela a perspectiva dele.
mas o que de fato era. Então, essas são duas importantes características, tá? Foi isso que mudou. Eles começaram a produzir o naturalismo, algo que era real, tá? Lembra que a gente falou sobre isso? Que o governador olhava as suas obras que Franz Post fazia, era tão natural, era tão realidade que ele conseguia ver as terras que ele dominava lá em Pernambuco. Não é verdade? Então, nessas duas obras aqui, você vê claramente que não tem um estereótipo aqui. Não é o que ele acha que é, mas é o que de fato é. Então, foi isso que mudou. Então, estudem sobre essa questão da modificação dessas representações aí, tá? Como era e como é e como passou a ser depois que esses pintores holandeses chegaram. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa revisãozinha. Essas são as diretrizes para vocês estudarem. Estudem em cima dessas questões, ok? E vocês vão fazer uma excelente avaliação. Até lá!